Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, que Deus te abençoe, você que já está conosco aí entrando na live, você que está vendo esse vídeo a outro tempo, a outro momento, que Deus te abençoe, que possa edificar e abençoar a sua vida grandemente. Está chegando conosco aí a produção, Deus abençoe, a dona Andréia, vê se está tudo certinho, tá saindo bom áudio aí, Andréia, tá tudo beleza? Suporte novo aqui. Estamos arrumando aqui. A produção falou que tá bom. Então, ela falou que tá bom. Então está bom. Vamos guardar o restante do pessoal chegar aí. Deus abençoe. Vamos continuar aqui. Aí, ó, o Júnior chegando, Cadai. Deus abençoe, a paz do Senhor. O Júnior chegando aí, Cadai. No final nós vamos orar pela sua vida, Junião. Vai dar tudo certo essa operação aí. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá. Aqui. Isso aí. Acho que é o Yoshi. E aí, Yoshi, tudo bem? É o Washington. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Fica com a gente aí na live aí. Deus te abençoe. Hoje nós vamos continuar aqui falando sobre a questão do alicerce espiritual, né? Do revestimento espiritual. Começamos semana passada falando sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância. Olha o alemão aí, ó. Pode ser um alemão. Deus abençoe, meu irmão. Tamo junto. E boa noite. Vamos aí estar falando aí sobre essa resistência espiritual. Nós estamos na segunda parte. Daqui a pouquinho nós já vamos orar e já vamos continuar aí o assunto. Estamos na segunda parte e nós vamos ter a terceira parte. Aí a gente finaliza esse assunto que é de extrema relevância para nós. Entendemos essa luta que nós temos contra o inferno, contra o diabo, contra Satanás, contra as hostes espirituais da malignidade, que luta contra todo o tempo contra a nossa vida. Mais para trás, a produção tá mandando aí mais para trás, tá bom? Eita, pronto. Tá bom assim? Minha filha, amor, dá pra mim mais pra trás, por causa do suporte aqui. Olha o Josimar chegando aí. Pai do Senhor, Josimar, Deus abençoe. É, sim. Ah, o alemão falou que tá bom, ó. Tá ótimo. É isso aí, vamos orar então? Vamos orar que as horas já se avançam, né? Vamos compartilhar aí a live aí. Deixa eu já dar uma compartilhada aqui. Aí a gente já ora já. Vamos compartilhando aí. A gente já ora e já começa. Compartilhando aqui.
Já vai começar já a oração. Pronto. Você compartilhou aí? Então vamos lá. Vamos começar a interceder, vamos começar a orar. Põe a mão no seu coração. Esse Josimar. A produção tá pegando pesado comigo aí, Josimar? Josimar, a produção, vocês precisam ver depois da live. Quando eu erro aqui, meu amigo. Como que o negócio é brabo. Mas é bom que é pra gente estar sempre aperfeiçoando e melhorando, na verdade, o conteúdo e tudo. Se eu for mexer aqui agora, deixa eu ver se eu consigo. Calma aí. Fica aí, gente. Acho que agora vai melhorar. Aí, pronto. E aí, André, ficou melhor? Acho que agora ficou bom, hein? Ficou bom agora? Vem, André. Comprei um suporte aqui, irmão. O negócio tá... Aí. Agora ficou bom, André? Vem aí. Vamos lá, vamos orar então. Não perder muito tempo, não. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos diante de Ti, Pai amado, Pai querido, as nossas vidas, Senhor. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Pedimos a Ti, Pai amado, Pai querido, que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa continuar, Pai, nos conduzindo, continuar nos levando, Pai amado, Pai querido, a cada dia mais a ser parecidos, Pai, com Teu Filho. A ser, Pai amado, parecido, Pai, com Jesus Cristo, Senhor. Senhor, pedimos a Ti, Pai amado, Pai querido, que o amor, Senhor, possa estar nos nossos corações. Senhor, que a bondade do Teu Filho, meu Pai. Senhor, que as boas obras, Senhor, possam estar conosco. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos conduzir, Pai amado, Pai querido, aos lugares aonde nós fomos, Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, na hora, Pai, do nosso levantar, até a hora do nosso deitar, Senhor. Pedimos a Ti, Pai amado, Pai querido, agora, eu, Fernando, intercedo, Senhor, por cada alma, Pai, por cada um, Pai, que vai entrar nessa live, aqueles que não estão conosco agora, mas vai ver depois, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor possa, Pai, edificar eles com esta palavra, edificar eles com essa oração, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu não sei, Pai, o que se passa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa entrar, Pai, com favor, que o Senhor possa entrar, Pai amado, Pai querido, Senhor, nessa peleja dessa pessoa, meu Pai, ao qual o Senhor às vezes está sofrendo, está sendo oprimido por Satanás, que o Senhor possa, Senhor, levar, Pai, paz, levar, Pai amado, Pai querido, salvação, libertação, Senhor, que o Senhor possa entrar, Pai, dentro da casa desse homem, dessa mulher, Pai amado, Pai querido, enviando provisão, enviando paz, enviando, Pai amado, só o que o Senhor pode, Pai, ninguém mais, que é, Senhor, a paz que intercede todo entendimento. Pai amado, Pai querido, a obra, Pai, redentora da cruz, que possa fazer efeito na vida, Pai, dessa pessoa, levando salvação, Pai, escrevendo o nome dela no livro da vida, ela se rendendo, confessando os pecados, entendendo, Pai, que só o Senhor pode salvar, libertar, curar, restaurar, fazer grandes coisas, Pai, ao favor dela, da vida dela, dos familiares, dos perto e de longe. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa, Pai, levar cura, que o Senhor possa, Pai amado, Pai querido, aquele que estiver vendo, estiver enfermo, o Senhor possa, Pai, tocar desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Senhor, para o Senhor não tem câncer, não tem AIDS, não tem doença nenhuma, Covid, não tem nada que o Senhor não possa curar. Pai amado, Pai querido, eu peço a Ti, leva cura para essa pessoa. Senhor, se tiver alguém precisando de libertação, Pai, sendo oprimida pelo inferno, talvez um quadro de depressão, talvez um quadro de ansiedade crônico, ao qual não consegue, Pai, síndrome do pânico, repreendemos agora pelo poder que há no nome de Jesus. O Senhor disse que nós teremos poder para curar enfermos, meu Pai. Senhor, entra na casa desse homem, dessa mulher, que está sendo oprimido, meu Pai, por inferno, oprimido por demônios, e no nome de Jesus, o Senhor possa libertar, curar, restaurar, trazer de volta para tua casa, fazendo, Pai amado, Pai querido, prodígios, milagres e maravilha. Senhor, peço a Ti provisão para esse homem e essa mulher. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abrir uma porta de emprego, levando provisão para esse homem, esse pai de família, essa mãe de família, Senhor. Senhor, pedimos a Ti pelos jovens, Pai, que o Senhor possa, Pai, cada dia mais abençoar, livrar, guardar, Pai. Quantos jovens não estão chegando nem aos 18 anos de idade, nem aos 15 mais, Senhor, por causa das drogas, por causa dos vícios. Liberta, Pai, restaura, cura, em nome de Jesus. Amém e amém e amém.
Olha aí, chegando bastante gente aí. O Gui, e aí, Gui? Pai do Senhor, Gui, meu amigo. Gente, esse suporte aqui não tá muito certo não, mas vamos lá. Eita, Jesus, se eu colocar aqui o tema aqui. Resistência espiritual, parte 2. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Guilherme aí, meu amigo. Faz tempo que eu não te vejo, hein, Gui? É isso aí, gente. Vamos lá. Bom, vamos iniciar aqui a nossa live. Quero agradecer desde já a cada um de vocês que estão aí com a gente, nos acompanhando. Já estamos fazendo aniversário, graças a Deus. 1 ano já de mergulhando na Bíblia Oficial. Graças a Deus, estamos aí com esse projeto que o Senhor nos deu. E eu quero agradecer você que tem compartilhado, você que tem aí levado a mensagem para várias pessoas, tem compartilhado onde eu estou indo aí. Muitas pessoas têm falado, a gente tem visto as lives, a gente tem visto as palavras e tem edificado a vida de muitas pessoas para a honra e glória do nome do Senhor. E lembrando que em nome de Jesus, ano que vem nós temos muitos projetos, muitas coisas a acrescentar aqui no Mergulhando na Bíblia. Estamos aí trabalhando para poder levar o melhor conteúdo bíblico para você que está aí do outro lado, tá bom? Então, semana passada nós começamos um tema aqui de extrema importância para nossas vidas, tá? Que é justamente a questão da resistência espiritual, tá? Então nós falamos aqui sobre a questão de o que significava a palavra resistência. Significa resistir a algo, significa ter uma consistência. Então, diante disso, nós começamos aqui a falar. Então vamos recapitular aqui rapidinho o que nós falamos aqui na live anterior. Lembrando que você pode acessar o nosso Instagram aí, a hora que você quiser, no conforto da sua casa, no conforto do seu lar, e ver as outras lives anteriores para você não perder o tema e não ficar perdido ou perdida, amém? Então você pode aí estar gravado lá, você vai lá, séries, e tem várias séries lá, tem séries de família, tem séries de várias coisas lá, temos devocionais, temos vários os assuntos lá, você clica lá e vai assistindo aí no seu tempo oportuno. Então semana passada nós falamos sobre a questão, demos introdução aqui, e diante disso, nós falamos, semana passada, começamos a entender quem nós éramos antes, ou quem são as pessoas que ainda não estão em Cristo, tá? Não sou eu que falo, é a Bíblia Sagrada que diz, tá? Então, nós falamos lá sobre a questão das pessoas que não estão em Cristo e quem nós éramos antes de estar em Cristo. Então, a Bíblia vai dizer, né, que o Senhor, o nosso Deus, Deus Pai, ele enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. João 3,16. E todo aquele que crê já está salvo, mas todo aquele que não crê no Filho unigênito do Pai está condenado. Não sou eu que digo, é a própria Bíblia Sagrada que diz. Então nós entendemos isso semana passada, tá? E também nós falamos sobre a questão que só tem um nome que salva perante as Escrituras Sagradas. Só tem um nome, e esse nome é o nome de Jesus. Então nós explicamos aqui que não há outro nome que possa salvar ninguém, tá? Não é Pedro, não é Maria, não é Tiago, não é João. Nós estamos aqui afrontando e querendo afrontar a religião de ninguém, não é Maria, não é ninguém. A Bíblia que diz, tá? Tanto na nossa Bíblia como na Bíblia católica ou qualquer outra Bíblia vai dizer que somente Jesus é o único intermediador entre os homens e Deus, tá? E somente Cristo que nos pode dar a salvação. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não sou eu que estou dizendo. É Deus através da sua palavra. Também nós falamos aqui, semana passada, sobre a questão quem nós somos hoje na presença de Deus. Através de você entrar no cristianismo, através de você se render a Cristo, através de você
entender o sacrifício de Cristo e aceitar a Jesus como único, suficiente e eterno Salvador, nós passamos da dimensão de criatura para filho, tá? Todo mundo é uma criatura criada por Deus. Só que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus não quiseram, que são os judeus. A promessa primeira era para eles, tá? Eles não quiseram, rejeitar a Cristo, levaram Cristo para a cruz. A partir daí, o Senhor abriu a porteira do céu e a todos aqueles que invocaram o nome do Senhor Jesus pode ser salvo. Então agora todos podem ser salvos através da invocação do nome de Jesus, entendendo o sacrifício da cruz, entendendo que Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para poder chegar diante de Deus e falar, ó, eu consegui pagar o preço. Porque só o sangue de Jesus que poderia pagar o preço, que é o sangue puro. Hebreus diz que ele não pecou de forma nenhuma. Então, entendemos isso, a outra live está aí salva. Se você quiser depois ver com calma, lá tem todas as referências bíblicas, tem tudo lá que nós falamos aqui. A gente só está recapitulando para você entrar conosco de cabeça. Então hoje na questão da resistência espiritual, parte 2, nós vamos falar hoje um pouco sobre a carta que apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, tá? Uma carta de extrema importância, de muita importância, para que nós possamos tirar algumas lições ali, muito boas. Então, diante disso, dessa questão da gente ter uma resistência espiritual, nós temos que entender que agora, nós como os filhos de Deus, nós também somos soldados de Cristo. Para militar, para guerrear. Contra quem? Contra as ciladas e contra os planos, contra tudo que Satanás tem arquitetado e planejado. Contra as nossas vidas e contra a vida de muitos. Mas agora Deus nos chamou justamente para entrar nesse exército e guerrear. E ser um soldado de Cristo. Tá? E nós ganhamos nada mais, nada menos do que uma força que a Bíblia diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo, que chama Espírito Santo de Deus. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não vamos guerrear sozinho, nós estamos com o Espírito Santo de Deus. Então, diante disso, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Efésios, capítulo 6, verso 10. Nós vamos fazer uma leitura aqui. Enquanto você vai abrindo aí, mais gente chegando aí com a gente. Pai do Senhor Jesus, compartilha aí, Ediel. Deus abençoe a sua vida. Então, diante disso, nós temos que entender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, como a gente falou aqui semana passada. Mas diante desse mundo que nós estamos, nós temos uma grande guerra, tá? Nós temos, antes da gente fazer a leitura, eu quero dizer para você algo. Nós temos 3 inimigos, tá? Aprende aí, por gentileza. Nós temos 3 inimigos que guerreiam contra nós, tá? Nós temos 3 inimigos que guerreiam contra nós. Nós temos a nossa carne, Pai Senhor Anabel, a nossa carne, tá? Guerreia contra a gente o tempo todo, a nossa carne, porque o que a gente quer fazer é difícil de fazer, que é a vontade do Espírito Santo, mas o que a gente não quer, a gente faz toda hora, que é pecar, né? A gente toda hora tá pedindo, Senhor, me ajuda a não pecar, me ajuda a não pecar. Então, o nosso outro inimigo é o mundo. Nós não saímos do mundo. Nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura em Cristo, mas nós estamos nesse mundo tenebroso e difícil, não é verdade? Complicado. Por quê? Porque muitas coisas no mundo querem nos seduzir. Se você está entendendo, e eu vou ser taxativo aqui igual semana passada, você está entendendo? Você está entendendo? Vai colocando aqui para mim, estou entendendo. Tá? Qualquer dúvida, manda para a gente aqui aqui no balãozinho de pergunta, que no final eu respondo para você. Então é assim, nós temos que entender isso. Que nós temos o primeiro inimigo é a nossa carne, a nossa vontade, a nossa mente. O segundo inimigo é o mundo, porque o mundo está aí e a gente se convertemos, mas o mundo não se converteu. Amém? O mundo está do mesmo jeito. Está aí, com as seduções, com as tentações, não é verdade?
Então é complicado ser cristão, e muito mais agora, em pleno século XXI. Cada dia vai ficando mais difícil ainda. Mas lembrando que o Espírito Santo de Deus está conosco para nos ajudar a prosseguir, a continuar a estar em Cristo. Amém? Então vamos lá. Olha só, diante disso nós também temos um outro inimigo, tá? O diabo, Satanás, os seus demônios. Olha só, você entender que é uma guerra constante, diária, até o final da nossa vida, tá? Até o final da nossa vida. Então até Jesus ou nos chamar no individual ou no arrebatamento da igreja, estamos em guerra, tá bom? Então vamos lá. Diante disso, vamos ler então Efésios capítulo 6, verso 10. Diz assim, nós vamos ler até o 18, tá bom? Diz assim então, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vamos lá. Vamos entender isso aqui que a gente leu aqui, rapidinho? Eu quero falar algo para você. Nós temos também 2 lives sobre batalha espiritual, tá? Feita com o nosso irmão Gilson, que é autor de um livro só sobre Efésios 6, chamado Batalha Espiritual, tá? É que o livro tá lá na prateleira, tá lá no quarto, eu esqueci até de pegar, mas você acessar aí as nossas lives, as nossas séries, você vai ver, e aí ele vai falar bem mais detalhado sobre toda essa armadura aqui, tá bom? Então, diante disso, o primeiro versículo aqui, tá? Nós vemos que Paulo vai falar sobre fortalecei-vos no Senhor, tá bom? Mas antes da gente entender isso aqui, vamos entender um pouquinho só sobre a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Paulo, ele chega na sua segunda viagem missionária e ele chega em Efésios, ou Éfeso, né? E diante disso, ele funda a igreja lá e ele fica lá, tá? Bastante tempo. Muito tempo. Ele fica doutrinando, ele fica levantando obreiros, mas quando ele vai sair, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele diz, ó, que vocês possam se fortalecer em toda a doutrina que eu deixei para vocês, porque vão vir homens maus com doutrinas ruins tentar tirar vocês do foco. Qual que é o foco? O foco é Cristo. Sempre vai ser Cristo. Não tem outro foco a igreja. A igreja de Cristo, o foco sempre vai ser Ele. O foco não vai ser o apóstolo, o foco não vai ser o pastor, o foco não vai ser o bom obreiro, não. O foco sempre tem que ser Cristo. Diante disso, ele escreve a carta porque agora Paulo está preso em Roma, e aí Paulo fica sabendo que a igreja está passando por muitas coisas. Então, diante de tudo que Paulo fica sabendo, Paulo vai escrever e vai lembrar para eles o que Paulo fez lá e quem que era Cristo.
Então no capítulo número 1, o Paulo ele fala sobre a redenção do crente, sobre a obra que Cristo fez redentora na cruz, sobre o sangue derramado puro para poder purificar cada um que crê sobre os seus pecados. No capítulo 2, os resultados dessa redenção. Paulo vai dizer que antes os homens eram mortos em seus delitos, mas através da redenção, através do sacrifício de Cristo, através da obra redentora de Cristo, agora os homens são salvos. No capítulo 3, o Paulo vai falar sobre a causa dele estar sempre de joelhos, para que a igreja de Éfeso fosse abençoada. Então Paulo está dizendo assim, olha, por esta causa, pelas almas que estão aí, pelo crescimento da igreja, eu estou aqui, aonde eu estiver, na cadeia, viajando, aonde eu estiver, eu vou estar sempre orando por vocês. Aí você vê aí, né, vários congressos, né, vários folderzinhos às vezes no Instagram, por essa causa eu me ponho de joelho. E a causa que Paulo se colocava mais de joelho era almas rendidas ao altar de Deus, o crescimento da igreja no evangelismo, o crescimento da igreja em questão de cuidar dos órfãos e das viúvas, o crescimento da igreja na questão de juntar cada dia mais homens e mulheres de Deus. Então Paulo estava sempre de joelho pedindo para que aqueles homens fossem cheios do Espírito Santo, para que aqueles homens fossem sempre buscar mais almas perdidas e para que aqueles homens pudessem resistir a toda a perseguição que eles passavam na época. Então no capítulo 4, o Paulo vai falar sobre a vida do crente. O Paulo vai falar que tem que ser uma unidade, que todos tem que ser uma unidade só. Não é um é melhor, o outro é maior, o outro prega mais, o outro fala mais, o outro é melhor porque estudou mais, porque canta melhor. Não. Todos é uma unidade só, servindo ao único Deus, Jesus Cristo. Então, aí depois Paulo também vai dizer sobre a vida de pureza, sobre andar puro, sobre ter um coração puro, sobre estar puro na presença de Deus. Depois, o Paulo ele vai falar sobre a questão de ser cautelosos e cheios do Espírito Santo de Deus. Aí no capítulo 5, o Paulo ele vai tratar sobre relacionamentos familiares. Ele vai falar sobre o esposo ter que amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Depois ele vai falar sobre a esposa ser submissa ao seu marido, tá? Lembrando que essa submissão não é a questão da mulher apanhar do marido, não é a questão da mulher ser maltratada pelo esposo, não é a questão nada disso. É a questão, sim, da esposa entender a missão do marido. A missão do marido, que missão é essa? Se ele é o cabeça da casa, a missão de governar a casa, a missão de governar o ministério, a missão de entender essa questão que Deus deu para ele de governo. Aí também Paulo vai começar no capítulo 5, final do capítulo 5, capítulo 6, falando sobre os filhos. Sobre agora os filhos ser obedientes aos seus pais, para que se vá bem na terra e os seus dias sejam acrescentados. E aí a gente entra agora com o capítulo 6, aí dizendo sobre a armadura de Deus. Então vamos lá. Para a gente ser resistente, espiritualmente falando, por que a gente está fazendo essas lives aqui, tá? Primeiro, para que todos possam ter acesso à palavra de Deus, aonde você estiver, tá? A verdadeira e genuína palavra bíblica de Deus. Por isso que a gente preza muito em estudar e em falar aqui de uma maneira simples e fácil, para que você possa entender Cristo, para que você possa entender que só Jesus Cristo pode mudar a sua vida como mudou a minha, mudou a da minha esposa, está mudando a da minha família, tá? E muitas outras pessoas que congregam com a gente na igreja. Então, a gente estamos aqui nessa missão. Segundo, também para que todos os nossos irmãos que acessam aqui o nosso conteúdo possam entender uma coisa: a Bíblia não é algo que ninguém possa estudar, não é algo que está tão difícil que você não consiga. Não, é só uma questão de disciplina, de amor e de perseverança que você também vai conseguir ter acesso às profecias, ter acesso a tudo que a Bíblia diz a respeito de quem você é e para onde você vai.
Então, e nós estamos também em terceiro lugar falando aqui sobre vários temas relevantes. Para quê? Para que você crie uma base, para que você possa ser enraizada no Evangelho de Cristo, para que você não possa, ou você que é homem, possa ser levado, tá, a ventos de doutrina, a falsas coisas que estão acontecendo, às vezes até dentro de igrejas. Então, através dos estudos aqui, através das pregações aqui, não é porque sou eu que estou falando, porque existem outras pessoas também que me auxiliam e me ajudam. O irmão Edinaldo, o irmão Gilson, o nosso irmão... esqueci o nome dele agora. Ele também já deu aula aqui pra gente sobre cristologia, tá? Então eu tenho vários amigos também que amam a Bíblia, amam o ministério, amam pregar a verdadeira e genuína palavra do Senhor. A nossa missionária Sueli também já ministrou aqui, que é a minha pastora. Então assim, nós estamos querendo alicerçar vocês, para que ninguém chegue com tititi, com tatatá, falando, isso, e as pessoas estão sendo levadas para doutrinas erradas, sabe? Então, mediante a isso, por isso que nós estamos fazendo essas lives aqui, para ajudar vocês. Quero agradecer a todos, a irmã Fabiana, é que às vezes trava para mim aqui, irmãos, então eu não consigo ver, mas a Andrea tá cumprimentando os irmãos aí. Então assim, diante disso, vamos lá. A questão de nós criarmos uma resistência espiritual, por que nasceu esse tema? Não no meu coração, primeiro no coração de Deus, aí desceu para o meu, graças a Deus. Diante disso, por quê? Porque assim, nós temos visto, eu, a minha esposa, alguns irmãos, que muitos irmãos com a pandemia, tá, têm saído da igreja, têm ido embora da igreja, têm deixado Cristo para trás, têm deixado a comunhão com a igreja para trás, e às vezes por tão pouco, irmãos. Então nós temos que entender a palavra de Deus, nós temos que entender o que Cristo tem para nós, o que o Espírito Santo tem para nós. Porque quando a gente entende, nós criamos raízes profundas, que aí nem um vento, a gente pode até balançar, amém? Você tá entendendo aí? Coloca aí, eu tô entendendo. Tá bom? Pra gente ficar aqui vendo que você tá entendendo mesmo. Então é assim, a gente tem que entender uma coisa. Nós temos que estar bem enraizado, bem fortificado na raiz, na rocha que é Cristo, que aí não vem nenhum vento, nenhuma fofoca, nem um disse e não disse, nem um descrédito, porque Satanás, ele é astuto. Tá? O que ele quer é ver eu e você longe da presença de Deus. Por quê? Porque eu e você somos sal, somos luz. E eu e você podemos levar muitas pessoas para Cristo. Então ele sabe já. Ele sabe que você pode levar a sua família para Cristo, os seus amigos para Cristo, a sua empresa para Cristo. Ele sabe. Então o que acontece? Ele vai colocar sempre várias pedras de tropeço, sempre várias coisas para poder tirar o foco. Diante disso, por isso que nós estamos falando sobre resistir, resistência espiritual, sobre não ficar caindo para lá e para cá. Tem gente que está numa igreja, aí, ó o pastor Edinaldo aí, ó, meu amigo que chegou aí. Tem gente que está numa igreja essa semana, na outra semana ela já está em outra, na outra semana ela está na outra, ela não enraiza em nada. Ela fica sendo levada por doutrinas, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Pai do Senhor Jesus, Jim. Para lá e para cá, para lá e para cá. Então, quando você tem um conhecimento disso aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é a verdade. O que é isso aqui? Isso aqui é o que te leva a perseverar, a estar todos os dias ainda fraco, ainda um pouco, entristecido, mas a não largar esse Cristo, a não deixar para lá, e sim a ser perseverante. Diante disso, então vamos lá. Efésios capítulo 6 vai tratar sobre uma guerra espiritual. Paulo vai revelar agora à igreja de Efésios, vai relembrar eles que eles não estão aqui de brincadeira. O verdadeiro cristão, ele não está na igreja de brincadeira. Ele não está nesse mundo aqui de brincadeira. Ele está para guerrear. Guerrear contra quem? Contra a carne, contra o sangue? Não. Você tem que guerrear contra as pessoas? Você vai sair xingando todo mundo que te afronta? Que quer te parar, te desanimar? Não. A guerra aqui que Paulo está falando é sobre o quê? Sobre principados, potestades. Aí ele coloca aqui, ó, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos lá.
Você está nesse mundo aqui, você está vendo tudo. Só que acima de nós, tá? Tem o segundo céu, tá? E não é esse céu que você está vendo aqui. É um céu celestial. Acima de nós tem um mundo espiritual, ao qual a gente não vê. Alguns, pela graça de Deus, diz que já viu. Deus pode ter revelado, eu não desacredito. Tá? Não podemos acreditar nas coisas espirituais. Alguns já viu anjo, alguns já viu demônio, alguns Deus já mostrou alguma coisa, não é verdade? Então, diante disso, nós estamos aqui, só que nós, em cima de nós, tem uma guerra. Tem uma guerra aqui. Só que a Bíblia também diz o quê? Que nós somos de Cristo e o maligno não nos toca. Não nos toca. Só que diante disso também, nós não podemos abusar. Nós não podemos ficar, uma hora eu estou numa igreja, outra hora eu estou no mundo, outra hora eu estou na igreja, outra hora eu estou no mundo. Ah não, esse mês eu fico na igreja, esse mês eu fico no mundo. Não, nós temos que ser o quê? Firmes e constantes. Em quem? No Senhor. Por quê? Olha só, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Quem é que te dá o fortalecimento? Quem é que me dá o fortalecimento? Quem é que nos fortalece todos os dias? Não só na questão física, tá? Mas na questão espiritual. É Ele próprio, o Senhor. Quem é esse Senhor aqui que Ele está falando? O Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, através de quem agora? Do Espírito Santo de Deus. Como que está o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Quantas horas dos dias você reserva para o Espírito Santo de Deus? Quanto tempo você reserva em oração para estar falando com Deus? Tudo bem, Paulo vai dizer... 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, orai sem cessar. Ele não está dizendo para a gente ficar de joelho o dia inteiro, porque a gente trabalha, nós temos os nossos afazeres do lar, principalmente as mulheres, não é verdade? Às vezes você tem que fazer compra, às vezes você tem que resolver um monte de coisa, não é verdade? Mas a questão que Paulo está dizendo é o quê? Ocupar a sua mente em Deus, com o Espírito Santo. Tudo nós temos que estar conectado com o Espírito Santo. A mente do cristão tem que ser a mente de quem? Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 11, que nós temos que ser imitador de quem? De Cristo. Por quê? Porque Cristo é perfeito. Temos grandes homens e mulheres na Bíblia. Mas aí Deus inspira e Ele é enfático a dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está falando assim, olha, vocês querem me imitar, tudo bem, mas por quê? Porque eu imito Cristo. É só Ele que pode todas as coisas. Então, diante disso, nós temos que entender que nós estamos numa guerra. E como que nós vamos acessar essa armadura que está aqui proposta para nós? Para nos revestir. E aí ele continua o texto a seguir, ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Essas ciladas aqui, no original, quer dizer o quê? Planos. Ele está arquitetando planos. Você sabe quem é o seu inimigo? Olha só, você não vê ninguém falando sobre isso. Eu entendo, tá? Tudo bem? Eu entendo por quê. Porque é o seguinte, o altar de Deus é para falar de Cristo. Amém? Com certeza, o altar de Deus é para falar de Cristo. Somente Cristo. Mas também nós temos que entender quem é o nosso inimigo, gente. Tem muita gente brincando com o pecado. Brincando com o diabo, tá? Tem gente que está brincando com o pecado de um jeito que o Satanás está dando risada. Tá pensando que vai conseguir vencer e não vai, porque tá brincando. Então nós temos que entender o quê? Quem é Satanás? Quem é o diabo? Nós temos que entender que é o nosso inimigo. E deixa eu falar algo para você. Ele não tem pressa de nada e ele é um ser super extremo inteligente. Olha só, tá? O Paulo vai dizer que ele é o Deus desse século. Jesus, no capítulo 16, vai dizer que ele é o príncipe do mundo. Você acha que... Você vê, Jesus está dizendo, não sou eu não. Então, para você entender que não é brincadeira não, gente. Esse cara não é brincadeira não, esse ser não é brincadeira. O que ele quer? Você acha que ele quer o seu dinheiro? Você acha que ele quer o meu dinheiro? Eu não tenho, tá? Não tenho dinheiro guardado, não. Ainda não, mas Deus vai nos abençoar um dia, quem sabe? Você acha que ele quer esse apartamento, essa casa? O carro que tá lá na garagem? A moto que tá lá na garagem, que é nova?
Não. Ele quer, sabe o quê? A minha e a sua alma. Ele está em guerra pelas almas também. Do mesmo jeito que o mundo espiritual celestial, a favor de Deus, os anjos, está guerreando para nos proteger, para nos alicerçar, para nos ajudar, ele também está guerreando. É uma guerra por almas. Tudo isso aqui, ele não se aproveita de nada. Para ele não presta para nada. Agora, por que ele está desse jeito? E eu vou fazer uma live aqui, tá? Logo, logo, só um estudo sobre o nosso inimigo. Porque a partir do momento que você sabe quem é o seu inimigo, você não fica vacilando. Você não fica brincando. Quando você sabe do que o seu inimigo é capaz, quando você sabe quem ele é, você não brinca. Amém? Então, diante disso, ele continua dizendo aqui, tá? Que a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne. É contra algumas coisas que estão acima de nós. Principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais. Percebe que tem uma hierarquia aqui? Percebe que tem várias coisas aqui? É como se eles fossem organizados, mas preste atenção nisso. Jesus disse assim, que um mundo que subside, que guerreia entre eles, não é organizado. Então dá a entender que é organizado, mas eles não são organizados. E quer que eu te provo como que é? Presta atenção nisso. A gente não tem nada contra a Umbanda, a Quimbanda, o voodoo, a feitiçaria, a macumba, nada contra, tá? Nós estamos num país livre e a pessoa segue a religião que ela quiser, amém? Só que presta atenção, um reino dividido, ele guerreia entre si, e isso não é de Deus, não é. Presta atenção nisso, foi o que Jesus disse, não foi eu que disse, foi o próprio Cristo que disse. Como que funciona? Ainda que aqui parece ter uma hierarquia, parece ter uma disciplina, parece ter uma organização, mas não é. Sabe por quê? Porque quantas vezes, e você pode entrar aí no YouTube, que tem no YouTube, tem em qualquer lugar, tem até na vizinhança, a pessoa fala assim, ah, fulano fez macumba pra mim. Aí eu vou procurar fulano pra desfazer a macumba do fulano. Que reino é esse? Que eles mesmos se brigam, que eles mesmos se dividem. Que reino é esse? Que um é maior que o outro. Em Cristo, presta atenção nisso, a igreja de Cristo, a verdadeira, genuína, a que segue a Bíblia, não tem esse negócio de hierarquia. O apóstolo, ele não é maior do que o pastor. O apóstolo, ele não é maior do que o bispo. O bispo não é maior do que o pastor. O presbítero não é maior do que o pastor. O evangelista não é... E aí vai. O cooperador não é maior que o diácono não é maior que o cooperador. A questão é eclesiástica no quesito do quê? Na questão do quê? Na questão de servir. Todos são chamados para servir. Só que as responsabilidades são diferentes. Tá? São diferentes. O apóstolo quem é? É um enviado. Para quê? Para fundar a igreja, para alicerçar a igreja, para formar bispo, pastores, diáconos, evangelistas e ir embora. Olha aí o apóstolo Paulo. Olha a trajetória desse cara. Mais de 500 mil de pessoas, quando Paulo morre, foram alcançadas por Cristo. Lê a história, lê a Bíblia, você vai entender. Agora, não tem guerra, não tem briga. Agora, nesse outro mundo das trevas, tem. Isso aí, filho, é guerra direto. É briga direto. Então, diante disso, ele fala que a gente não pode guerrear contra a carne e contra o sangue. É contra esses inimigos aqui. Não é contra as pessoas. Quando você vê alguém te maltratando, quando você vê alguém brigando com você, quando você vê alguém... Você fala, meu Deus, eu não fiz nada para essa pessoa. Não é ela. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para eles. Não é ela. É o que está nela. É o que está influenciando a vida dela. Vocês estão entendendo? Coloca aí, por favor. Tô entendendo, porque senão eu fico perdido aqui. Então, nós continuamos aqui. Aí ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Deixa eu dizer algo para você. Tem dias que não são fáceis. Se você não estiver conectado com Deus, se você não tiver com essa blindagem aqui, Paulo é inspirado. Paulo observa, tá? Paulo observa, Paulo está preso. Paulo conhecia muito o Império Romano. Muito de verdade. Paulo é um poliglota, falava várias línguas,
tá? Então, quando ele observa, o Espírito Santo inspira ele, e ele está observando quem? Um guarda. Ele está observando ali um soldado. E ele vê capacete, ele vê couraça, ele vê as botas, ele vê a espada. Paulo observa tudo. Então ele observando, o Espírito Santo diz para ele, olha, da mesma maneira que tem essa vestimenta, esse revestimento aí, de tudo esse uniforme, vamos dizer assim, para esse soldado, também tem para o meu soldado, para o soldado de Cristo. Só que são coisas diferentes, por quê? Porque entra no mundo espiritual. Então para você entrar no mundo espiritual, você entra através do quê? E de quê? Você entra através da comunhão com Deus e através da oração. Não tem como você entrar no mundo espiritual na carne. Não tem como você entrar no mundo espiritual normal aqui. Não, você entra quando você põe seus joelhos ou quando você leva o seu pensamento a Deus. Quando você começa a orar, ainda que em espírito. Às vezes você está no lugar, não tem como você ajoelhar. Mas o que Paulo está dizendo é o quê? Você tem que se revestir dessa armadura. Por quê? Porque o dia mal vai vir na sua vida. Alguma situação ruim, Satanás vai preparar ciladas para poder te derrubar, para poder te entristecer, para poder parar o seu ministério, para poder parar a sua vida, para poder vir com tudo, para poder destruir até às vezes a sua vida. Não é verdade? Então vamos lá. Diante disso, ele diz assim, estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e a vestida a couraça da justiça. Cingindo os lombos com a verdade. Quem é a verdade? É Cristo, não tem outra verdade. Ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele diz, se verdadeiramente o Filho vos libertará, verdadeiramente você é livre. Não tem nenhuma condenação mais contra você. Não tem nada que possa te impedir de viver o melhor de Deus. Você é livre através do momento que você aceita Cristo. Então ele fala, você cinge dessa verdade e você toma a couraça da justiça. Ou seja, agora você é justiçado perante a Deus. Perante a Deus, você é justiçado com Cristo. As pessoas podem até querer te injustiçar, podem até fazer calúnia, fofocas, disse não disse, mas quem te justifica? Você não tem que brigar, você não tem que ir lá debater e aquele rolo danado. Não, fica tranquilo, porque você está revestido com a couraça da justiça. Você é justificado perante Jesus. Oh glória, dá um glória a Deus aí. Aí ele continua dizendo, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O que ele está querendo dizer aqui? Cada passo que você dá do evangelho é uma certeza que você entendeu quem é Cristo. É uma certeza que você está levando a paz de Cristo. É uma certeza que aonde você pisar as plantas dos pés, você está revestido por uma armadura e agora você está levando a paz para aquele lugar. Agora você é luz, você é sal. Aonde você for, o brilho do Espírito Santo está na sua vida. Oh glória! Aí ele continua dizendo, tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Presta atenção. Não tem nada, presta atenção nisso. E eu quero que isso fique enraizado na sua mente. Você já falou com alguém que é convicto de uma fé? Tudo bem, pode ser até de outra religião. Quer ver? Vamos aqui entender rapidinho. Quando você vai falar com alguém que é realmente enraizado na fé católica, vamos pegar os católicos aqui como um exemplo, tá? Presta atenção. Você não consegue tirar. Você consegue? Você fala, não, mas é isso. O que ele fala pra você? Eu continuo acreditando no que o meu padre fala. Eu continuo acreditando que a Virgem Maria é a mãe de Deus. Eu continuo acreditando nisso, naquilo, não é verdade? Eu continuo acreditando que o Pedro tem as chaves do céu. Eu continuo acreditando que existe o purgatório. Por quê? Está cauterizada a mente deles. Está enraizada uma fé neles. Tudo bem, tem algumas controvérsias, algumas coisas errôneas aí. Sim, tudo bem. Mas percebe que nada tira essa convicção? A fé é justamente isso. O que Paulo está dizendo? Tudo que eu enxertei em vocês,
tudo que eu coloquei dentro de você, chamado fé em Jesus Cristo, através de tudo que eu disse sobre Jesus Cristo, sobre o plano de salvação de Deus, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre agora a questão do arrebatamento, que Jesus vai voltar para nos resgatar um dia. Então Paulo está dizendo assim, tem uma fé dentro de você. E quando essa fé está dentro de você, pausada na palavra, meu amigo, não tem como ninguém levar você com vento de doutrina. Não tem como alguém vir falar para você, olha, vou dar um exemplo simples. Não era Jacó que foi chamado de Israel, e foi Esaú. Você vai olhar e vai falar, o quê? Você tá ficando doido? Desculpa, mas... Não, foi Esaú sim, eu sei que foi Esaú. Você fala, não, meu amigo, não foi Esaú. Foi Jacó. E Deus transformou ele no Vale de Jaboque. Deus transformou ele, porque ele agarrou e falou, não saio daqui enquanto você não me abençoar. E aí Deus transforma a vida daquele homem. Hoje nós estávamos conversando, eu e o Edinaldo, aí sobre Jacó um pouco. Depois acabamos nem terminando. Mas você está entendendo que teve uma transformação? Mas por quê? Porque tem uma fé enraizada em você. Quando alguém vier e falar assim, não, mas Jesus não é Deus, Jesus não é aquilo. Quando você conhece a Bíblia, e nós já falamos aqui, tá? Sobre a questão da divindade de Cristo, da deidade de Cristo, tá? Jesus é Deus e é Deus e é Deus. Tá? No princípio era o verbo era Deus. Jesus fala para Filipe, tu não tem visto o Pai? Eu sou igual ao Pai. E tem vários outros textos aí. Mas aí é o seguinte, a pessoa vem querer fazer malabarismo, mas quando tem uma fé enxertada em você, quando você é pautado na Bíblia, quando você conhece pelo menos um pouco, e você tem essa fé do que Ele fez na sua vida, ninguém te leva. Ah, vamos ali, agora você vai para... Não, eu não vou, eu vou ficar aqui. Vou ficar nessa igreja aqui. Eu vou servir a Jesus aqui. Eu vou estar aqui até o dia que Ele me der outra direção. Por quê? Porque tem uma fé em você. É isso que Paulo está dizendo. Aí vamos lá. Aí ele diz assim, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inferno do maligno. É o que ele está dizendo. Quando alguém vier querer, ah não, mas você tem certeza? Jesus é isso, Jesus é aquilo. Ah, eu não acredito não, hein? Esse aí, ó, esse pastor aí, ó, só quer o seu dinheiro. Ah, não sei o quê. Não é assim, gente? Coloca aí se não é assim. Se as pessoas não veem nesse negócio. Você tá dando dízimo lá na igreja, que não sei o quê, com umas conversinhas fiadas, entendeu? Que dízimo é fé. Você dá se você quiser, você não é obrigado não. Tem nenhum texto na Bíblia, no Novo Testamento, te obrigando a dar dízimo. É a fé com você com Deus. Aí a partir do momento que você dá o seu dízimo lá pro pastor, o que o pastor fizer é problema dele. Aí é ele e Deus. Fica tranquilo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. O que Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 9? Aquele que dá com alegria. Aquele que dá com alegria. Então, com alegria, você também vai colher muitas coisas para sua vida. Então, diante disso, você vai ter todos os dados do maligno, tá? Sendo protegido pelo escudo da fé. Agora, Paulo vai dizer, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A parte A aqui, o capacete da salvação. Ele é inspirado, como disse para você, porque ele está olhando um soldado romano. O que acontecia, tá? O alvo, tinha dois alvos, tá? Que eram primordiais numa guerra. Você concorda comigo que você coloca aí sim, tá bom? O primeiro alvo sempre é o pescoço, não é assim? A cabeça. Você pode ver que o leão, quando ele vai matar, ele vai na onde? No pescoço. Ele vai na jugular. Que mordeu ali já era, meu irmão. Acabou. Acabou as forças. Não é verdade? Vai vazar todo o sangue, acabou. O sangue você sabe que é a vida da pessoa, de um animal. Então, o que acontece? Tendo essa proteção na cabeça, tá? E aí o capacete vinha até aqui embaixo assim, ó. Protegia, né? O pescoço, a cabeça aqui, tá? Protegia. Então quando vinha a espadada, protegia. O cara não morria, tá? E a outra parte é a couraça, que protege o coração. Então, diante disso, o que ele está dizendo aqui? Tá? Tomai o capacete da salvação. Aonde que começa a salvação da tua alma? Aonde que começa? Começa justamente na tua mente, no teu cérebro. Começa justamente quando você tem entendimento do sacrifício de Jesus. Tá? Quando você entende a palavra, a Bíblia diz que quem converte o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. João capítulo 16.
tá? Nós só somos apenas aquele que transmite a palavra. Nós só somos o canal que jorra a água da vida, que é a palavra de Deus. Então aí, a partir daí, a palavra é enxertada, você ouve, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aí quando você tem um entendimento, o Espírito Santo te revela, começa a salvação na sua mente. Aí desce pro seu coração e cria raiz. Aí você faz o quê? Eu quero esse Jesus. Eu quero entregar a vida. Eu quero novidade de vida, que nem a gente falou na live passada. Por isso que é importante você assistir a live passada. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero andar com Cristo. Eu quero morrer para o mundo e nascer para Deus. É isso que eu quero. Mas começa na mente. Você percebe que tudo começa na mente. Então por que ele fala? Tomai o capacete da salvação. Você tem que ser o quê? Revestido. Revestido. Aqui, ó. A sua mente, ela não pode ser, sabe, levada por vãs doutrina, levada por novela, levada por notícias ruins, levada por um monte de coisa que tira o foco. O que é o foco? O foco é Cristo. Você vê que todo tempo Satanás ele vem na onde? No entretenimento. Pai de Seu Jesus, Beto Vasconcelos. Você vê que todo tempo Satanás ele vem no entretenimento, tentar tirar a verdade de dentro da sua mente. Às vezes você está clicando na televisão, você entra num canal aí que é contra a verdadeira história de Cristo, começa a mexer na sua mente. Então também, o que ele está dizendo? Revestido do capacete da salvação. Entender que só Cristo, que é o seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque aqui também está a parte do quê? Do ouvir. Então quando você coloca o capacete, você está revestido, seus ouvidos tampados para quem? Para o mundo. Para quem? Para ouvir doutrinas que não estão de acordo com a Bíblia. Doutrinas que não estão de acordo com Cristo. Tudo que tira... Ó, grava isso aqui na sua mente, a gente já está finalizando a live. Já estamos indo pro final. Grava isso. Tudo nessa vida que você ouvir, tá? Que você ouvir, que o foco não é Cristo, tá? Que o foco não é Jesus Cristo e que não professa o Pai, Filho e Espírito Santo, não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você vê que Paulo escreve Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas, um único Deus. Sai fora. Sai fora. Quando ou exalta somente o Pai, ou exalta somente o Filho, ou exalta somente o Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Tem que ser os três. Porque os três são participantes da salvação da minha e da sua alma. Então vamos continuar aqui. Aí ele diz assim, né? Sobre a questão da espada do Espírito. A espada, irmãos, você vê que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4 que a espada, né? A espada de dois gumes que vai entre a alma e o espírito, a palavra de Deus é isso, não é verdade? Então veja bem, eu estava conversando com um amigo meu esse dia. A espada desses homens aqui, ela cortava para os dois lados. Da mesma maneira que ela tinha que cortar para cá, ela tinha que cortar para o outro lado. Por isso que era dois gumes. Por quê? Quando você está em guerra, tem inimigo na frente, tem inimigo atrás, tem inimigo do lado. Imagina você ter que ficar girando a espada para cortar, porque só corta de um lado só. Então significa, o que diz que a palavra de Deus é eficaz. Ou seja, ela verdadeiramente tem poder, verdadeiramente corta, verdadeiramente transforma, verdadeiramente salva, verdadeiramente ela edifica, verdadeiramente ela leva o homem do pecador, ela leva a prostituta à santidade, ela leva o ladrão, o traficante à santidade, ela leva a pessoa que pensa que vai ser salvo pelas boas obras à santidade e a entender que não é salvo pelas obras, e sim pelo poder que há no sangue de Cristo. Você está entendendo? Está entendendo que só a palavra, ele está dizendo aqui, olha, pega a espada do Espírito, você está sendo revestido, ou seja, pega a sua espada, porque somente ela tem poder para te ajudar a guerrear. Agora, para a gente finalizar, tá? Aí, né, ele terminou aqui, aí ele diz, ó, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, ele está dizendo assim, não pede só para Deus revestir você, não seja egoísta, é todos os santos, a igreja inteira, os seus irmãos em Cristo. Quando você for lá, apresenta os outros irmãos.
Às vezes você não lembra o nome de todos, amém? Fala, Senhor, abençoa a igreja onde eu estou. Abençoa os nossos irmãos que estão em perseguição. Abençoa os nossos irmãos que estão de perto e de longe. Senhor, reveste ele com toda a armadura. Senhor, abençoa eles, guarda eles, Pai. Ajuda eles. É isso que Paulo está dizendo. Só que ele está dizendo aqui algo bem importante, tá? Orando em todo tempo. Você vê que em todo tempo? Com toda a oração e súplica ao Espírito Santo. Ao Espírito. O Espírito aí na sua Bíblia, você pode ver que está com E maiúsculo. Ao Espírito Santo. Você vê que tem um envolvimento, o envolvimento do Pai, que enviou o Filho, envolvimento do Filho, que sofreu, que morreu por nós, e envolvimento do Filho com o Espírito Santo, que enviou o Espírito para estar com nós, para nós não sermos órfãos. Tá vendo como tem o envolvimento de todos, né? De todas as pessoas, e um só Deus. Então, diante disso, ele está dizendo duas coisas aqui importantes. Não adianta eu e você... Deixa eu ver aqui o horário aqui. Aí já vamos finalizar, meu Deus. Não adianta eu e você ficarmos todo o tempo orando com súplicas, mas a gente não ser vigilante. Deixa eu dizer algo para você. Jesus, quando está lá no Getsemane, ele está orando e aí os discípulos acabam que dormindo, não conseguem vigiar com ele 1 hora. Aí quando ele vai lá falar com eles, eles falam, vigiai e orai. Ele não fala orai e vigiai, não. Ele fala vigiai e orai. Por quê? Porque o Espírito está pronto, ou seja, você recebeu o Espírito, você entendeu quem eu sou, mas a sua carne, ela é fraca. A nossa carne, ela é fraca. Não tem ninguém forte. Ninguém. Você pode olhar esses youtubers, pastores famosos, você pode olhar o seu irmão que congrega na sua igreja, que é uma benção, você pode olhar qualquer um, você mesmo. Ninguém é forte ao ponto de dizer, bater no peito, eu consigo vencer sozinho. Não, não tem, não existe isso. Então por isso que ele está sendo alerta e taxativo em dizer, vigiai. Vigiai como, irmão Fernando? Vigia no que você está observando, olhando, principalmente na internet. Vigiai no que você está ouvindo. Vigiai no que você está ouvindo. O que você anda ouvindo? Vigiai nas suas palavras. Todo tempo, Satanás quer achar uma brechinha para poder nos colocar para baixo. Às vezes a gente fala uma palavra e aí vem alguém e fala tanta coisa pra gente, a gente fica lá para baixo, não é assim? Coloca aí se não é assim. Às vezes a gente ouve uma coisa que nos entristece, que fala, meu Deus do céu. Então ele está dizendo, vigiai. E às vezes a gente começa a observar, a gente fala, meu Deus, não era nem para me ter olhado isso aqui, ó. Pelo amor de Deus. Nós vamos fazer uma live aqui, que vai ser uma live extraordinária, falando sobre pornografia. Quantos cristãos, eu tô falando de gente crente, eu tô falando de gente que prega, eu tô falando de gente que ora, eu tô falando de gente que canta, eu tô falando de gente que vai pro monte, que está viciado na pornografia. Por quê? Por causa da visão. Davi, sabe por que Davi quis a Betseba, ou Betseba? Porque ele passou na janela, ele viu de longe, ele voltou, ele começou a observar os detalhes. A Betseba era mulher de Urias. Quando os homens vinham da guerra, eles faziam festa no palácio, o rei fazia festa para comemorar. E as mulheres iam. O rei já tinha visto a Betseba. Quantas vezes Davi não viu ela em guerra lá, depois da guerra, em festa? Só que ele não tinha visto ela da maneira que ele viu, que foi nua. Quando ele foi lá, ele voltou e observou o quê? Os detalhes. E observando os detalhes, deu o que para ele? Vontade. Aí criou o que através da vontade? Um desejo. Aí, meu irmão, parou. Então temos que ser vigilantes no olhar. Passa batido e vai embora. Não, vai embora. Não dê essa brecha para Satanás. Tá falando mal de alguém? Opa, tchau, foi embora. Vai falar alguma coisa, pensa 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de falar. Seja vigilante. Tá bom? E seja o que? Perseverança. Súplica por todos os santos. Perseverar é algo difícil, na verdade. A gente começa a orar, daqui a pouco já começa a dar sono, daqui a pouco não quer mais, aí passou uma semana, você está orando, você não viu o resultado, você fala, meu Deus do céu, eu estou orando por essa pessoa, parece que está ficando pior. É justamente isso que Satanás quer colocar na nossa mente.
quando a gente ora não está acontecendo nada, mas pelo contrário. Deus ainda salva, Deus ainda liberta, Deus ainda restaura, Deus ainda cura. É só eu e você entender e continuar perseverante. Meus irmãos, eu não quero mais além, vou chamar o Edinaldo para orar por nós aqui. Que Deus possa abençoar você. Para mim já travou tudo aqui, Jesus amado. Então que nós possamos ser resistentes. E nós vamos criar uma resistência através da oração, pedindo essa armadura de Deus aqui para as nossas vidas. Tá bom? Semana que vem a gente termina com a terceira parte da resistência espiritual. Vou chamar o Edinaldo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eita, meu Deus, agora... Pera aí. Como é que chama aqui agora, hein? Deixa eu ver aqui... Onde que vai aqui? Agora eu não tô conseguindo aqui chamar ele. Deixa eu ver, acho que é aqui, ó. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa. Nosso irmão Edinaldo vai entrar aí, vai orar pelas nossas vidas. Olha aí. Pai do Senhor, meu queridão. Paz, Dinho. Deus abençoe. Ô, glória. Tudo na santa paz. Como é que tá o povão aí? Só dando glória a Deus e aleluia. Aqui, ó. Vem aqui, João. João tá aqui, debaixo da mesa aqui, gente. Querendo participar João da live tá aí, desse jeito. Tá aqui, ó. Não para, não. Você vê que... Glória a Deus. Você vê Tá que bem. as armaduras... Fernandão? Você vê que as armaduras de Deus é muito importante, né? Demais, demais. Você vê que o dia mal, ela não escolhe o orador, quem é o super crente, Não né? tem. Ela não escolhe o rico, não escolhe o pobre. Mas ela escolhe quem? Aquele que busca a Deus com sinceridade, aquele que ora ao Senhor com firmeza, com amor no coração, porque o dia mau apenas ele bate na nossa porta. E quando o dia mau ele vem, é complicado, é terrível. O dia mau ele não escolhe pastores, ele não escolhe, entendeu? Certas situações. Mas ele entra e quando ele chega nas nossas vidas, ele causa algo terrível nas nossas vidas. E por isso que temos que resistir. Mas como resistimos aos dias maus? Se colocando na posição. Para quando vir o dia mau, a gente está firme com o Senhor. O dia mau ele não escolhe. Esse é o dia mau. O dia mau, ele chega nas nossas vidas e a gente fica sem o quê? Sem ânimo, desanimado, frustrado. Porque a gente fala, meu Deus, e agora? O que fazer? Mas o que fazer quando pregar é crime? Né, Fernandão? Eita glória! Aleluia! As coisas de Deus é interessante nas nossas vidas. Mas vamos estar orando, apresentando a vida de todo esse povo aí,
de todos aqueles que têm pedido oração, de todos aqueles que têm se empenhado, que têm buscado o Senhor, que tem, entendeu? Às vezes está com um problema no relacionamento, na família, no seu trabalho, no seu estudo. Mas eu creio que Deus, ele entra com providência. Através da oração, Deus, ele muda cenário, ele muda a situação, ele muda a vida. Mas basta eu e você se colocar na posição. Porque quando vir os dias maus, a gente tem que se colocar na brecha e se permanecer firme. Porque o dia mau, ele não escolhe. O dia mau, ele vem para todo mundo. Assim como vem o sol, assim como vem o vento, assim como vem a chuva, assim é nas nossas vidas. O dia mau, ele não escolhe. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Você, Alguém tem pedido oração? Muita gente pediu oração? pode orar pelo pessoal aí. Quem é que tá travando aqui, mas pode orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Pai amado, Deus querido, Pai eterno. Meu Deus, aqui, meu Deus, eu te apresento, meu Deus, a minha vida. Eu te apresento, meu Deus, a vida do meu amigo Fernando, a sua esposa, os seus filhos. Meu Deus, o meu irmão Adalberto também, que entrou aí nesta live. Meu Deus, que o Senhor, ele vai de encontro, meu Deus, a essas vidas, a esse povo. Meu Deus, vai de encontro, Senhor, a essas famílias. Meu Deus, entra, restaura, transforma. Muda, meu Deus, situação. Muda, meu Deus, em suas casas, nos seus lares, nos seus familiares. Vai transformando, vai dando força, meu Pai, porque eu creio no poder. Eu creio na graça do Divino Espírito Santo. Porque, meu Deus, sabemos que os dias maus já estão aí. Os dias terríveis, meu Deus, estão chegando sobre a face da terra. Mas eu creio em nome de Jesus. Que o Senhor venha repreender todo o mal sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre aqueles que oram, sobre aquele que busca, sobre aquele, meu Deus, que determina na sua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, vai entrando com providência, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o nosso relacionamento. Meu Deus, todos aqueles que buscam o Senhor com amor, meu Deus, visita a nossa casa nesta noite. Visita, meu Deus, aonde tiver uma pessoa por trás, meu Deus, ouvindo essa live. Deus, entra com providência, transforma coração, transforma caráter. Muda a situação, Senhor. Porque o dia mau, Senhor, ele não escolhe, Senhor, dificuldade. Ele não escolhe orador, ele não escolhe pastores, ele não escolhe, meu Deus, o negro, ele não escolhe o branco, ele não escolhe o amarelo, mas ele escolhe, meu Deus, ele teme quando o homem de Deus, ele se coloca na posição e busca a face do Senhor. Ó Pai eterno e Deus querido, vai transformando nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre as nossas vidas, derrama sobre a tua igreja, em nome do Senhor, Todo-Poderoso, abençoa nesta noite, cuida de cada um, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha visitar cada um, a cada coração. Meu Deus, a cada um, meu Deus, que ouve a tua voz através da oração, através da palavra. E Deus, ele muda, meu Deus, ele muda caráter, ele muda, meu Deus, as nossas vidas, para que viemos ser transformados, porque até a tristeza, meu Deus, o Senhor, ele converte, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa e protege. Livra o teu povo, derrama, porque eu creio no poder, na graça do Divino Espírito Santo, sobre essas vidas, sobre esse povo, sobre todos aqueles, Senhor. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Oh, glória. Gil, obrigado. Lembrando que Amém. logo você vai trazer uma palavra para nós aí. Amém, em nome de Jesus. Eu creio. Terminando aí, na próxima você já traz uma palavra. Amém, meu queridão. Que Deus abençoe a cada vida. Fique na paz do Senhor. Tenha uma boa noite gloriosa e abençoada na presença do nosso Senhor e Salvador, para a vida de cada um. Sonhar com o Senhor, ser um sonhador na presença do Senhor, assim como foi José. Eu e você, que a gente viemos se alegrar e confiar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas teremos essa força de Deus quando o Senhor estiver feliz
com o povo na face da terra. Amém? Que Deus abençoa. Obrigado em nome de Jesus. Amém? Um abraço. Falou, Dinho. Um abraço. Aí, gente. Gente, que Deus abençoe você. Obrigado por você ter ficado aqui até o final. Deus te dê uma ótima semana no nome de Jesus. Segunda-feira que vem estaremos aí com a última live Resistência Espiritual, parte 3. E aí na outra segunda o Edinaldo vai trazer uma palavra para nossas vidas. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor possa resplandecer o rosto sobre ti, ter misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Tá bom? Uma ótima semana para você. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe o seu ministério. Que Deus possa fortalecer você com as armaduras dele. Tá bom? Até a nossa próxima live. Obrigado, gente.